Paz do Senhor, irmãos, venho vos anunciar a palavra de Deus, que se encontra em Tiago 2. Nós já vamos introduzi-la, só quero deixar um aviso. O meu WhatsApp estará na descrição do vídeo, caso haja dúvidas dos ouvintes e queiram me consultar, ok? Tiago 2. Livro de Tiago, capítulo 2, que diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, roupas de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso ou mal vestido, que é o mendigo, né? E tratar-lhes com diferença o que tem as vestes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta em lugar de honra, um lugar especial, e disserdes ao pobre, tu fica em pé ou senta no chão, né? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé? Ou seja, o pobre ele não tem riqueza material, mas ele tem riqueza espiritual que provém da fé. E herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam acima de todas as coisas, né? Os que realmente o amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam aos tribunais e subornam juízes, né? Eu estou acrescentando isso aqui, mas é o que tem a ver também. Eles também subornam juízes. Não são eles que blasfemam ou falam mal, ofendem o bom nome que sobre vós foi invocado, que é o nome de Jesus? Se vós, contudo, observas a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazes acepção de pessoas, comete pecado, sendo arguidos pela lei, ou acusados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Portanto, aquele que disse, que é Deus, que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás ou assassinarás. Ora, se não adulteras, porém matas ou assassinas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal modo, ou seja, professai, confessai a vossa fé de tal modo, e de tal maneira vivam essa fé, procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, que é a lei da graça. Fomos libertos em Cristo para sermos de Cristo, e não para voltarmos ao jugo de escravidão do pecado. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia com seu próximo, e a misericórdia vence o juízo ou a condenação, né? Jesus, quando ele fala da oração do Pai Nosso, ele ensina no final para seus discípulos, porque se vocês perdoarem ao seu próximo suas ofensas ou seus pecados, o vosso Pai Celestial perdoará os seus pecados. Mas se você não perdoar o seu próximo os seus pecados, tampouco o vosso Pai Celestial te perdoará. E o versículo base para a gente entender toda essa ministração: Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E também outro versículo: Deus oculta a verdadeira sabedoria dos sábios entendidos e entrega aos pequeninos. Os sábios entendidos são aqueles que têm teologia, têm estudo, e não só os que têm teologia, mas que têm orgulho no coração. Todo aquele que tem orgulho no coração, não importa se tem um conhecimento de Deus ou não, ele acha que tem um entendimento de Deus, ele se torna sábio, entendido segundo o seu próprio pensamento. E a Bíblia diz: não sejais sábios segundo o vosso entendimento, mas buscai a vontade de Deus, né? Então o que acontece? O humilde é aquele que reconhece o seu pecado, reconhece que nada sabe e que tem muito a aprender com Deus, e reconhece o seu pecado e pede perdão. E prosseguindo aqui, vai falar sobre a fé sem obras ser morta. De nenhuma maneira Tiago está incentivando a salvação por obras, uma vez que Jesus disse que a condição da salvação, em João 3,16, é a fé, porque todo aquele que nele crê não será condenado, mas será salvo, porque todo aquele que nele crê não perecerá,
mas herdará a vida eterna, né? Então o que acontece? A condição da salvação é a fé, algo que é impossível aos homens. Coisa que Jesus sempre fala. Ele sempre ensina coisas que o homem deve fazer que é impossível a ele por conta de sua natureza e de seu coração carnal. Justamente para que ele tire o apoio de sua autossuficiência e coloque em Deus o seu apoio e confie completamente em Deus. Prosseguindo então. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? De maneira alguma. Se algum irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, diário, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes derdes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras por si mesmo, já está morta. É uma fé inútil, porque não pode salvar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que está querendo dizer aqui? Jesus, quando viu aqueles amigos descendo um paralítico para ser curado, porque o templo estava lotado, ele disse que viu a fé deles. E como que ele viu se a fé não pode ser vista a olho nu? Ele viu pelo amor que eles mostravam por seu amigo. E Jesus disse o seguinte, que conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor entre irmãos primeiramente, depois ao próximo, depois à família. Engloba tudo, todo o próximo. Depois, o amor a Deus é superior, logicamente. É acima da sua própria vida, acima de sua esposa, de seu filho, acima de tudo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Ele usou de um sarcasmo, vamos dizer assim, entre aspas, saudável, né? Que seria o seguinte: se você está tendo essa fé sem obras, e você crê que Deus é só um, não existe outro Deus, os demônios também têm esse tipo de fé que não o salva. Por que salvaria quem não pratica a palavra? E Jesus diz que o homem que não pratica a palavra de Deus, ouve e não pratica, é comparado a alguém que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, e quando vêm as tempestades, as lutas, as perseguições por causa do evangelho, essa pessoa se afasta da igreja. Quantos irmãos você conhece que não é assim? Entende? Que é dessa maneira que eu descrevi. É justamente porque ele não tem a raiz, a palavra ainda não brotou e não formou raízes profundas no coração dele. Geralmente por conta do orgulho, da soberba e da arrogância do coração de tal pessoa, por não reconhecer que é carnal, por não reconhecer que pecou e necessita se arrepender, e por continuar carnal, né? A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito Santo, mas o homem espiritual compreende todas as coisas. Ao mesmo tempo Paulo diz que quando damos preferência a um pregador e ao outro não, também estamos tendo uma fé falsa. Ele diz que Paulo pregou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é Deus. Se Deus não dá o crescimento, em nada se aproveita o esforço que nos é feito. Tanto que isso é a verdadeira aplicação do que diz um versículo. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não disse para a sentinela não vigiar. Ele disse que se Deus não for a favor daquela cidade, mesmo que tenha sentinelas, mesmo que seja um exército poderoso, cairá. Porque Deus não é com ela. Deus não é com quem resiste a Ele e desobedece ao Evangelho. Queres, pois, ficar certo, ó homem, insensato, ou louco, né? Que é esse homem que não pratica a palavra, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, se realizou, né? Porque ele creu que Deus providenciaria um sacrifício e ele voltaria. E foi o que aconteceu.
E se cumpriu a escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé, porque ele creu. E foi chamado amigo de Deus. Verifica-se que uma pessoa é justificada não somente pela fé, mas pelas obras também. Ou seja, ela é justificada pela fé, porque Jesus diz: por quando voltar o Filho do Homem achará fé na terra, não é uma fé inoperante, impotente, não é uma fé de quem ouve o Evangelho e não pratica, é a fé de quem ouve e pratica, e não se orgulha. Aí que está o detalhe. De tal modo, não foi também justificada por obras meretriz ou a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro lado, que são os espias enviados, para averiguar a terra que emana leite e mel. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E Cristo nos salvou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, não tem como um morto confessar a Cristo como seu Salvador. E por isso que a graça merecedora, pregadas por muitas pessoas, que se confessarmos seremos salvos, se confessarmos Cristo seremos salvos, leva muitas pessoas a confessar, sem colocar todo o coração nisso. Porque a palavra diz: se com a boca confessardes e o coração crerdes, sereis salvos. Mas tem que crer de todo o coração. Deixo-vos essa mensagem, essa reflexão. E para todo aquele que se torna orgulhoso, lembre-se dessa passagem, que ele resiste a você, porque você tem resistido a ele, tem resistido à voz do Espírito Santo e não tem se arrependido. Graça e paz.